Boa tarde a todos. Eu me chamo Franciane Muraro, sou agente comunitária de saúde há 13 anos no município de Matelândia, Paraná. E eu vim trazer um pouquinho da experiência que a gente está trabalhando na nossa cidade sobre classificação de risco individual e familiar. Primeiramente, a gente tem que pensar por que classificar, né? Em todas as questões do âmbito do SUS, a gente acaba classificando o paciente que chega até a unidade de saúde buscando atendimento. Mas a gente tem que pensar que não é só o indivíduo quando ele chega na unidade, a gente tem que classificar as nossas famílias e ter um instrumento que a gente pudesse diferenciar, classificar e sinalizar os agravos de cada família, né? Porque é muito mais do que aquilo que o paciente chega na unidade. Às vezes tem muita coisa por trás que acaba trazendo ele até esse atendimento. Isso nos remete muito ao princípio de equidade, né? Que o SUS nos propõe, que nós devemos tratar desigualmente os desiguais, né? Aprender a trabalhar com essas diferenças e descobrir aonde que elas estão, né? Quais são as fragilidades. Então, o nosso ponto de partida, nós, desde 2020, tivemos algumas tutorias que foram realizadas no município e nós começamos com o projeto de identificação de fragilidades. A gente entende que os ACS são os olhos das unidades de saúde e que a sua participação é que norteia as ações da UBS, porque é a gente que conhece a realidade do território que cada UBS tem, né? As visitas domiciliares ela tem como objetivo oferecer os direcionamentos de condutas necessárias para a promoção, proteção e recuperação de saúde do indivíduo. Com o surgimento da pandemia, a nossa unidade, que é a unidade central do município, ela passou a ser sentinela para sintomáticos respiratórios por quase 2 anos. E os nossos pacientes precisaram ser remanejados nesse período para outras unidades. Então, a gente acabou perdendo todo esse vínculo com eles nesse período. E a gente viu que precisava desenvolver alguma estratégia para a retomada dessas ações. Quando a gente voltou a ter as visitas domiciliares, enfim, a gente não seguia um protocolo de visitas que nos norteasse. A gente precisou reconhecer todo o nosso território. Porque a gente entendeu que a gente, nesse período, acabou dando mais atenção aos agravos do que à prevenção dos mesmos. Atualmente, a gente tem esse sistema de informação que classifica as nossas famílias de acordo com a escala de Coelho-Savassi. Então, a gente cadastra o paciente, a gente faz o vínculo na família e a gente acaba respondendo os questionários de saúde, as informações individuais, e o sistema classifica essa nossa família. Só que a gente começou a perceber que o sistema ele nos dava uma classificação que não era de acordo com aquilo que a gente encontrava no nosso território. As famílias que a gente julgava ser de risco não ficavam sinalizadas nesse sistema. Então, a gente começou a identificar as famílias, coletar os dados, fomos família por família, indivíduo por indivíduo, e a gente fez um levantamento de todos os dados sociais, econômicos, culturais, doenças, agravos e tudo que a gente julgou que seria pertinente naquele momento. Acabamos aderindo ao Excel para inserir esses dados, porque já era uma ferramenta que as ACS utilizavam. Nós elencamos 42 itens e condições que eram mais comuns, e a gente pontuou elas de acordo com a gravidade, a importância e a necessidade no contexto dessa nossa classificação. Então, nós avaliamos a questão das deficiências, as classificações de risco que o médico da unidade classificava o paciente quando chegava, as questões sociais, a questão de drogas, evasão escolar, que talvez não seja uma coisa da saúde, mas que a gente precisa estar trabalhando isso com outras políticas, porque a gente sabe que futuramente isso pode estar vindo até nós, né? A questão da evasão escolar, por exemplo, a gente tem que pensar na questão da drogadição, de uma gravidez na adolescência, a questão do saneamento básico,
a relação de risco de dengue, a violência familiar, a vulnerabilidade familiar, a gente levou em consideração também. A questão de imigrantes, refugiados também, que a gente acabou recebendo muitos nesse período, né? Então, cada indivíduo ele recebeu uma pontuação equivalente ao risco que possui. Somado, se for o caso de mais moradores do município, a gente consegue identificar o risco familiar. Após o cálculo, nos dá uma pontuação correspondente a cada família. E classifica por cor a ordem crescente da pontuação, sendo quanto mais verde, menor o risco, e quanto mais vermelho, maior o risco. E, em seguida, a gente calculou a periodicidade das visitas, de acordo com a classificação de cada família. Então, no Excel, a nossa tabela ficou basicamente desse jeito. Cada linha é representada por uma família. E sobre a periodicidade das visitas, a gente pensou dessa forma. A família que, naquele momento, não apresentava nenhum risco, a gente foi fazer uma visita a cada 90 dias. E assim, seguidamente, a gente classificou como baixo risco, risco intermediário, alto risco e alto risco extremo. Uma visita, por exemplo, a cada 7 dias, numa família que tem um risco maior que 20. Isso não quer dizer que a visita seja unicamente da CS. A gente entende que tem uma equipe multiprofissional que pode estar auxiliando, né? Então, a gente trouxe um estudo de caso que é muito comum na nossa unidade. Uma idosa, 79 anos, analfabeta, vive só, viúva, sem filhos e não tem familiares na região. Possui casa própria, recebe 2 aposentadorias e sofreu um AVC sem sequelas maiores recentemente. Usa medicação para hipertensão, colesterol, depressão, insônia, é portadora de DPOC e um vizinho que acaba auxiliando ela. O ACS percebe que ela anda muito confusa nas últimas visitas. Então, assim, pela escala de Coelho, essa senhora ela pontuaria, teria 1 ponto por ser maior de 70 anos, 1 ponto por ser analfabeta e 1 ponto por ser hipertensa, totalizando um risco igual a 3 e sendo considerado o menor risco. Mas a gente entende que essa senhora demanda muito mais que isso. Então, pela nossa nova classificação, ela pontuaria 14, sendo considerado um alto risco e tendo necessidade de visitas domiciliares a cada 15 dias. Quais foram os resultados, então? Com a junção de todas essas informações, nós iniciamos um projeto de territorialização da área. Nós utilizamos o número equivalente de cada domicílio e contabilizamos o montante por quadra. Após todas as quadras numeradas, nós realizamos a somatória geral e dividimos pelo número de ACS. Essa foi a maneira mais justa de redivisão de território. Lá, antigamente, quando entrei, a gente trabalhava com o número de famílias. E aí, após, com as atualizações da PENAB, passou-se a trabalhar por número de pessoas. Nós optamos por trabalhar com o número de risco, porque a gente entende que, às vezes, uma família de 5 moradores, às vezes são amigos que vieram a trabalho, não demandam tanto quanto o caso dessa senhora, que precisaria de muito mais atenção. Esse é o nosso mapa, então, contabilizado, tanto no interior quanto na cidade. Cada CS ficou com o equivalente, mais ou menos, a uma pontuação de 650 pontos. E quais que são os benefícios? Toda equipe tem acesso a essa tabela de risco, né? A gente tem que pensar nas ausências das ACS, ou por férias, ou por uma licença maternidade, um atestado prolongado, ou até mesmo a rotatividade desses profissionais, né? Às vezes a ACS sai, a gente demora numa contratação, e essa área fica descoberta, os pacientes ficam esquecidos, né? E a gente trabalha também com a visualização do mapa estratégico. Então, o que aconteceu? As ACS que possuíam um território com áreas que demandavam menos cuidado, ampliaram os seus territórios, e as ACS que mantinham o reforço redobrado para acompanhar essas famílias vulneráveis, tiveram suas áreas diminuídas. A gente levou em consideração também as áreas com maior distanciamento da UBS, porque a gente tem uma área rural também, e a possibilidade dessa reavaliação semestral, anual, conforme a equipe entende. Esse é o nosso mapa estratégico. Então, a gente trabalha com alfinetes, consegue sinalizar quem são as famílias, e todos os profissionais conseguem identificar onde estão essas famílias de risco. Ele ocupa uma parede inteira da nossa sala, então, assim, ele é bem dinâmico e é estratégico mesmo. A gente consegue visualizar toda a nossa população apenas no primeiro olhar. Obrigada a todos.